Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 60. Do dia 16 de agosto de 1899. A Senhora Obediência. Luísa continua a fazer-se mãe do menino Jesus e canta-lhe para acalmar-lhe o pranto. Muitas vezes nos primeiros volumes, Jesus se manifesta a Luísa como uma criança. Jesus continua querendo que eu haja como sua mãe, e fazendo-se ver como um graciosíssimo menino, chorava, e para acalmá-lo o pranto, tendo-o entre meus braços, comecei a cantar. E acontecia que quando eu cantava, parava de chorar, e quando não, retomava o choro. Eu teria querido deixar no silêncio o que cantava, primeiro porque não me lembro de tudo, pois estando fora de mim mesma, dificilmente recordo todas as coisas que acontecem, e também porque acredito que são desatinos. O que Luísa está dizendo é que, enquanto ela está fora, ela está somente no espírito, somente a alma dela sai do corpo e ela está vivendo fora. Então, ela está no espírito, ela está fora deste corpo, desta prisão, por assim dizer, né? Então, ela está sendo iluminada totalmente. Ela não tem esta capa que é o nosso corpo para. É como se fosse uma vedação, que a gente não enxerga o que está fora do nosso corpo. Então, é Deus que traz as luzes para nós. É o Espírito Santo que vem nos iluminar com a luz. Por isso que diz que é a luz do Espírito Santo que vem para nos iluminar. Se não for o Espírito Santo para iluminar, enquanto a gente está nesta capa de corpo aqui, nós nunca saberemos nada, porque nós não somos nada. Nós somos criaturas de Deus e só podemos falar o que Deus colocar na nossa boca. Nós nunca vamos, nós podemos até falar um monte de asneiras e da nossa própria invenção, da nossa própria cabeça. Mas quando vem algo que é luz, é de Deus. Sempre é, vai ser de Deus. Porque eu posso estar aqui falando por 2, 3 horas, mas ser coisas da minha cabeça, não ser coisas de Deus. Mas não é o que Deus quer. Deus quer uma mente sã, uma mente com a luz divina, uma mente, um ser humano que transmita o que ele quer. Porque eu estou falando hoje, no dia 14 de. Hoje é 15 de janeiro de 2026. Mas vai que esse áudio aqui, ele
alguém vai ouvir lá em 2050. Então, é a luz de Deus que na época certa, Deus vai colocar para alguém ouvir. Então, se a pessoa está ouvindo este áudio aqui do livro do céu, ela vai saber que foi Jesus que colocou o livro do céu nesta época para Luísa Picarreta. Então, ele ficava nos braços dela e ela como uma mãe para ele, cuidando dele. Então, é o que nós fazemos. Nós estamos aqui na terra cuidando de Jesus. Ele está morando no nosso coração. Então, é o desejo de Deus fazer morada no nosso coração. E nós cuidarmos muito bem dele, defendermos ele, né? Porque ele é o nosso Senhor. Então a Luísa, ela não queria, ela não lembrava de todas as coisas que ela estava, quando ela estava fora do corpo, ela não lembrava depois que ela voltava para o corpo. E quando a pessoa, quando ela voltava, então é muito interessante, porque quando ela volta, ela já não lembra de tudo, porque ela está de novo nesta capa que é o corpo. Então ela não vai lembrar de tudo. Mas ela diz: mas a santa obediência, sendo demasiado impertinente, não deseja ceder. Então basta que se faça como ela quer, já que se contenta até mesmo com os desatinos. Então, não importa o que você acha, importa é o que Deus quer. E Deus quer a obediência. Deus quer que nós obedeçamos Ele. Assim como nós, pais, mães, o que nós queremos dos nossos filhos? A obediência. A gente quer que o filho obedeça. Nada, Deus não vai querer nada mais do que isso, do que seus filhos obedeçam Ele. Então, essa é a parte mais importante, é a obediência. Ai, mas Deus colocou uma coisa tão estranha para mim falar. Pode ser estranho para nós aqui na Terra, mas para Deus não é. Então nós temos que nos colocar em espírito e em verdade. E Deus vai colocar para nós. Nossa, mas vai parecer esquisito se eu falar aqui no vídeo, colocar na internet. É Deus que está pedindo. Se Deus está pedindo, simplesmente a gente obedece. Porque as coisas do mundo é muito diferente das do céu. É uma contrariedade muito grande, por assim dizer, né? Porque a gente quer viver aqui a nossa vida plena, sendo que a vida plena vai ser no céu. E aqui é apenas uma passagem. Então nós temos que sempre viver o presente, sempre viver o agora. Estou lendo este livro, meditando, pedindo ao Espírito Santo que venha me ajudar nesta meditação. É o presente, é o agora. Quem está ouvindo é o agora que está ouvindo. Nós podemos pensar e planejar o amanhã ou daqui meia hora, mas é só Deus que sabe. Ele, ele é o dono de todos do tempo. Então ele pode entrar no presente, passado, futuro. E isso não cabe a nós saber como ele faz, porque ele é o nosso Criador. Cabe a nós apenas obedecer o que ele manda. Ah, Jesus mandou fazer isso, como ele diz muitas vezes para Luísa. Ele vem como uma criança e muitas vezes ele pede para Luísa, que nem agora ele está pedindo, o colo dela. Então, se ele pede o colo, é a obediência, simplesmente obedeça, que é melhor, que dói menos, como as pessoas dizem por aí, né? Então, a Luísa está dizendo aqui que ela poderia estar dizendo muitos desatinos. Então, eu não sei. Disse que estava Disse que esta senhora obediência é cega, mas me parece muito atenta, porque olha até as mínimas coisas. E quando não se faz, como ela diz, torna-se tão impertinente que não te dá paz. Então, para obter a paz da parte desta santa obediência,
porque ela é tão boa quanto se faz como ela diz, quando se faz como ela diz, que tudo o que se quer por meio dela se obtém. Por isso me disponho a dizer o que recordo que cantava. O que a Luísa está dizendo. Se a gente não obedece o que Deus quer, a nossa paz vai embora. Acaba a paz. Deus colocou no meu coração algo muito importante. Não vai atrás daquela pessoa, por exemplo. Não vai atrás lá do teu ex-namorado. Aí a pessoa fala: não, mas eu vou atrás. Não tem nada a ver. Mas Deus não quer este relacionamento. Deus não quer nem esta amizade, porque isso daí é fornicação com o demônio. Uma hora você vai ceder, você vai cair na tentação. É a obediência dizendo para você: não vai. Mas você é teimoso, teimosa e vai. Então, se você for, você está desobedecendo e você vai ficar inquieto, inquieta. Então, o que nós temos que fazer é obedecer e nós vamos ficar em paz. Não, mas eu gosto dele, ele gosta de mim. Mas a obediência está te pedindo para não ir porque não vai fazer bem para você. Porque tudo pode, mas não convém fazer tudo. Então não convém a gente fazer tudo que vem à nossa mente. Não convém satisfazer os nossos desejos. Convém satisfazer a senhora obediência. Como a Luísa está narrando para nós aqui, a importância de obedecer a Deus, de ser obediente a Ele. É isso que é o mais importante que, que ela está colocando para nós aqui para que a gente aprenda. Então, o verso que a Luísa estava cantando para o menino é este. Eu vou ler porque para cantar tem que ter uma voz adequada para se cantar, senão vai ficar meio estranho. Menino, és pequeno e forte, de ti espero todo consolo. Menino gracioso e belo, tu apaixonas até as estrelas. Menino, rouba-me o coração, para enchê-lo de teu amor. Menino terno, faz de mim uma menina. Menino, és um paraíso. Ah, deixa-me vir entreter-me neste eterno sorriso. É lindo demais. As coisas de Deus são muito, muito gostosas de se viver. Capítulo 61, 17 de agosto de 1899. Poder e ofício da Senhora Obediência. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu amável Jesus: como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte que chega a tornar-se caprichosa? E ele: sabe por que esta nobre senhora obediência é como tu dizes? Porque dá morte a todos os vícios. E naturalmente alguém que deve infligir morte a outro deve ser forte e valente. E se não o conseguir com isto, se serve das impertinências e dos caprichos. Olha o que Jesus está dizendo aqui para nós. Como estava falando do trecho anterior, Jesus está dizendo que para se obedecer precisa matar os vícios. É exatamente o que eu estava falando no trecho anterior, da pessoa que quer voltar a um relacionamento com o ex-namorado, por exemplo. Então, se ela não está mais com essa pessoa, ela vai ter que matar essa vontade, este vício de querer estar com esta pessoa, porque às vezes é apenas um interesse. Então, se tem um interesse, você tem que sair fora, você tem que se manter puro e santo para Deus. Ó, se isto é necessário para matar o corpo, que é tão frágil, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, o que é tão difícil, posto que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver de novo. Olha só que interessante que Jesus está dizendo para nós, que tem que se matar aquela paixão que tem dentro de nós, que muitas vezes
é um vício, é um capricho da pessoa porque ela quer voltar para essa pessoa. Porque se a pessoa estava ali com o namorado, largou dele, e agora, ah, não, vou ficar amiga. Daí vai se envolvendo, e vê que tem vantagens naquele envolvimento, só que era um relacionamento, digamos assim, de abuso. Então, ela tem que matar este vício, matar esta paixão. É difícil? É muito difícil, mas é o viver para Deus aqui na terra, é viver a santidade divina, é viver o desejo de Deus e não o nosso desejo, porque o nosso desejo é da carne, mas o desejo de Deus, ele é do Espírito. Então, nisso é obedecer, é, é a senhora obediência pedindo. Por isso que a Luísa diz que ela é tão caprichosa. Por quê? Porque ela é exigente. Porque se ela não for exigente para matar a paixão, para matar. o- Quando você quer matar, por exemplo, alguma coisa, uma planta, vamos falar de uma planta, você tem que ir ali e ser perseverante, porque tem umas que são praga. Então você tem que ficar tirando, ela volta a raiz, tem que tirar, ela volta, tirar, ela volta. Então você tem que cutucar até tirar o último pedacinho. Se não for assim, fica lá alguma coisa e ela vai reviver de novo. Então tem que ser firme, tem que ser forte e decisivo para não cair novamente no pecado. Eis porque esta diligente senhora está sempre em movimento e continuamente vigilante, e se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra e não lhe dá paz, até que a alma se prostre aos seus pés e adore em silêncio o que ela quer. Eis porque é tão impertinente e quase caprichosa como dizes. E não é verdade? O que acontece quando a gente não obedece o que Deus pede? Porque no nosso íntimo, Deus ele vai mostrar para nós o que é certo e o que é errado. O nosso coração, quando ele começa a ficar inquieto, dá até um taquicardia na gente, que eu sei que já aconteceu isso comigo. Você vê que você está inquieto e que não é para você fazer aquilo, mas você vai e faz, então você fica cada vez mais inquieto. Mas se você sossega e não faz, você vai estar tranquilo, vai estar em paz. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus. Então ela não vai fazer guerra contra você. A guerra é aquela inquietação interior. Você não para de falar, quer falar para todo mundo. Às vezes coisas vêm e começa a ficar ansioso, começa a delirar até, porque não está obedecendo, não está fazendo o que Deus quer. O que Deus quer, às vezes, é muito simples, mas a pessoa não quer obedecer. Assim, não há verdadeira paz sem obediência. Então, não há paz sem obediência. E se parece que se goza de paz, é falso. E digo, parece porque vai de acordo com as próprias paixões. Então, aparentemente, a pessoa está tranquila, mas de dentro do coração, ela não tem paz, ela não tem sossego, porque ela não está obedecendo o que Deus está pedindo para ela. Então, isso é muito importante. Mas jamais com as virtudes e acaba por arruinar-se, porque afastando da obediência, se afastam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Porque Jesus está dizendo que a pessoa que não obedece, que vai atrás das paixões, ela se afasta de Jesus. Porque Jesus, ele foi o filho perfeito, obediente. Tudo ele fez. Ele conta para nós que em tudo ele obedeceu o Pai. Como ele disse, que ele não queria beber daquele cálice, mas que a vontade de Deus fosse feita e não a dele. Então, sempre o que vai vir na nossa cabeça vai ser para a gente recusar a vontade de Deus.
Mas Deus está pedindo para nós apenas a obediência, apenas obedeça. Então nós temos que ouvir o nosso coração. É o Espírito Santo falando dentro do nosso coração. Não é a sua intuição, é o Espírito Santo. É Jesus morando ali. E é Ele que está dizendo para nós o que nós devemos fazer. Quantas coisas que Ele vem mostrar para nós. Então nós temos que crer nisso, que é o Senhor que mora dentro de nós e que está nos mostrando como chegar até o céu. O caminho para chegar até o céu é a obediência. Não existe outra. Não existe outro caminho, existe apenas um caminho, apenas uma estrada para chegar até o céu. Então, além disso, a obediência mata a própria vontade. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, que a obediência ela vai matar a nossa vontade. A nossa vontade é ir atrás daquele fulano. É só um exemplo isso daqui. Mas tem vários exemplos que podem ser dados também. Às vezes na sua vida tem alguma coisa ali que Jesus está dizendo e você tem que parar e obedecer. Então, além disso, a obediência mata a própria vontade. E a torrentes verte a vontade divina. Então, se eu matar a minha vontade, estou com uma vontade louca de fazer isso, mas eu não vou fazer. Se eu não fizer a minha vontade, eu automaticamente vou estar fazendo a divina vontade e obedecendo. É muito simples, é uma conexão aqui entre a obediência e a divina vontade. Eu não faço a minha vontade, eu faço a divina vontade e automaticamente eu estou obedecendo a Deus. Tanto que se pode dizer que a alma obediente não vive de sua vontade. Então, a alma obediente, ela não vive da própria vontade, ela vive da divina, senão da divina. E se pode dar vida mais bela, mais santa, que o viver da vontade de Deus? Olha o que Jesus mostra para nós aqui. É muito importante isso. Pode haver vida mais bela, mais santa, do que viver da vontade de Deus e não da minha? Então, muitas vezes a minha vontade é, é fazer coisas aqui na terra, é o desejo da carne. Mas a vontade de Deus não é essa. Então, se a vontade de Deus é uma e a minha outra, eu não posso ficar no meio. Eu tenho que me decidir por um lado. E o que é mais importante? É a vontade do Pai. É a vontade de Deus. É permanecer em Deus, não na nossa vontade. É isso que Jesus vem nos ensinar do início até o fim deste livro, que são 36 volumes. E nós estamos apenas no primeiro. Então, ele tem muito a nos ensinar. Por isso, com as outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode haver o amor próprio, mas com a obediência, jamais. Então, o que Jesus está dizendo é que se nós temos, por exemplo, a virtude de ser paciente somente por fora, mas por dentro nós estamos nos corroendo, isso não é sublime. O que é mais importante é a obediência. Não há outra virtude a não ser a mais importante, que é a obediência. Então é o que Deus vai pedir sempre para nós. É o que Deus pediu para Adão e Eva lá no paraíso, e eles desobedeceram. Então, com a desobediência, o pecado entrou no mundo. Se não houvesse a desobediência, tudo estaria certo, nós estaríamos no paraíso. Não teria toda essa maldade que tem no mundo. Mas Adão desobedeceu. Então, nós precisamos passar por este vale, né, tenebroso, obedecendo para chegar nos braços do Pai. E o Pai ver, este é o meu filho bem amado, este é o meu filho obediente. Entra. Basta uma palavra, ele vai dizer entra. E nós vamos entrar.
Mas se nós formos desobedientes, quando chegarmos na presença do Pai, Ele vai dizer: não vos conheço. Por isso que nós temos Jesus, é o nosso defensor, é o nosso Senhor. Ele vai dizer: eu conheço, esse trabalhou para mim, esse viveu como eu vivi na terra, no tempo que eu vivi. Então é muito importante a gente estar aprendendo isso, a gente estar pedindo a orientação para Deus, para que Deus nos conceda a obediência. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, só a rebeldia que é do homem, mais nada. Então Deus, ele deseja almas puras, para que saiam daqui da terra e vão direto para o céu, direto para o paraíso. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.